Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha que coisa boa. A gente aqui de novo. Estava conversando ali com os meninos, que eu cheguei cedo, né? Quem estava sentado aqui na frente viu que desde 3 horas que eu já cheguei por aqui. Vamos logo testar se está funcionando direitinho. Prontinho, vamos lá. Pois bem, então, já estamos com 7 anos aqui, né? Na Academia Enem, todo ano a gente vem aqui dar esse apoio, né? Trazer um pouquinho do que a gente sabe para poder ajudar os nossos alunos. E o tempo passa muito depressa, né? 7 anos passa assim no estalar de dedos. Ano passado, estava a minha filha sentado aqui, né? Assistindo as minhas aulas também. Graças a Deus hoje ela já está fazendo psicologia, já passou no vestibular. E com certeza esse ano vocês vão conseguir também. Só vai depender de você. Cara, bote isso na sua cabeça. Logo no nosso primeiro encontro. Todo o seu sucesso, todo o seu fracasso, só depende de você. Então eu sei que é sábado à tarde, vai ter dia domingo à tarde, você vai estar aqui 5 horas, você vai estar cansado. Cara, mas é para dar o gás. É essa vez e pronto. Já que você entrou na luta, entre para vencer. Beleza? Então, estava vendo nas redes sociais, né? Lá no Facebook. Né, alguns alunos colocam alguns comentários, aí um comentou assim, né? Por que as aulas de história são sempre no fim, né? Só 4 horas. Alguém botou essa postagem. Cara, é por causa do tempo, né? Eu passei hoje o dia trabalhando. É que você não está trabalhando o tempo todinho. Não, 3 horas eu cheguei pela minha pontualidade, mas não dá para começar às 3. Ou começava às 2, ou 2h30, ou começaria às 4. Então, a gente faz aí todo um esforço, aí diz assim, caramba, esse Leandro ele já dá aula há 24 anos, ele está 1 hora dessa aqui dando aula 5 horas, né? Pô, e a gente dá o gás mesmo por vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, quem está aqui pelo primeiro ano, a gente trabalha da seguinte forma, eu boto toda uma teoriazinha reduzida na apostila, então está aqui, a teoriazinha da nossa aula de hoje, começando lá na página 57, aí 57, 58, 59, é só teoria. E eu coloco então as nossas questões, exercícios de aprendizagem e depois exercícios para você resolver em casa. Como é que eu faço aqui no ginásio? A gente vai ver a teoria. E depois que eu trabalho a teoria, a gente responde 2, 3 questões, porque as questões estão interligadas. Tá bom? Então ninguém vê assim, primeira questão e vai para a teoria, segunda vai para a teoria. Não. A gente já vê um contexto e em cima do contexto depois a gente resolve 2, 3 questões de uma vez. Tá certo? Chegou um recadinho aqui do coração. Muito bem, o Gabriel Barbosa é para você ir para a arquibancada no setor Q. Tá assinado aqui pelo Ito Alencar. Então vá para lá, se encontre lá. Bora começar a brincadeira? Pronto. Pessoal, quando a gente conversa sobre Brasil colonial, a gente vai observar que o Brasil ele está inserido dentro de um contexto maior. Sempre quando você estiver estudando história, eu estava nesse instante aqui, batendo um papozinho com o Júlio Brise, a gente conversando sobre o cenário atual do Brasil, e aí a gente vendo, cara, o nosso cenário é muito preocupante, porque a economia mundial ainda está muito quebrada. Já pensou? Começou agora uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. Na briga entre o mar e o rochedo, quem é que se lasca? O peixe. A gente. Nós somos o principal parceiro comercial. O nosso principal parceiro comercial é a China. E atualmente o nosso principal parceiro político é os Estados Unidos. E a gente fica de que lado nessa briga aí? Tá? Então veja que cenário. Você vai ter agora as eleições na Argentina. E olha aí quem é que está praticamente, pelo menos as pesquisas, né? Mas se a pesquisa se consolidar, quem é que vai voltar? Cristina Kirchner. E aí você vai ter novamente, dentro do Mercosul, você vai ter um país que vai estar contrário aos interesses norte-americanos, que atualmente todos
são lambibotas até agora, né? Vai ter um para peitar os caras. E aí? Olha que cenário a gente tem aí para o futuro. E aí é lógico, tudo isso a gente tem que estar antenado para não ficar falando besteira, né? Que a culpa não é de uma pessoa, a culpa não é de um partido, a culpa é de todo um sistema. Joinha? Pois olha o Brasil aqui desde que começou. Quando a gente fala da estrutura, peraí que passou 2 vezes, volta uma aí. Amigão, não está funcionando aqui, pronto, deixa eu voltar mais. Quem está voltando sou eu ou é tu? Sou eu mesmo? Pronto. Quando eu falo em história, pessoal, quando eu falo em qualquer aula de história, qualquer, eu criei uma estratégiazinha que eu chamo triângulo do poder. Sempre, em qualquer lugar, em qualquer período da história, vai existir um poder político, um poder econômico, um poder ideológico. E eles estão interligados. Vamos pegar bem antigo, esticar bem a baladeira, vamos para o Egito. No Egito você tinha o faraó, que tinha poderes absolutos. E por que o faraó tinha tanto poder? Ele só tem um poder político, mas por que ele tinha tanto poder? Simples, porque no Egito era modo de produção asiático. Todas as terras pertenciam ao Estado, e o faraó personificava o Estado. Então as terras ele controlava tudo, distribuindo entre os nobres. Mas ao mesmo tempo, no Egito era uma teocracia. O faraó era considerado um deus vivo. Os sacerdotes controlavam a religião, justificavam o poder do faraó como um poder religioso. Então assim ele tinha o poder absoluto. Tinha poder político, econômico e ideológico sempre interligado. Pois vai ser sempre assim, pessoal. Em qualquer momento da história que a gente estiver conversando, nós vamos observar que existe um poder político, um poder econômico, um poder ideológico. Aí olha o que aconteceu na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Estou falando rapidinho porque essa parte ainda vai ter um encontro em história geral, né? Já só para a gente poder desembarcar aqui no Brasil. Você vivia o mundo da Idade Média, poder político, rei. Tinha poder absoluto? Não. Era um poder descentralizado, porque o poder estava na mão dos nobres, os senhores feudais. Através da suzerania e a vassalagem, eram estabelecidas as relações de poder. Então, o rei era um representante do poder político. Aí você tinha o poder econômico na mão dos nobres, porque eram os proprietários das terras. E da Igreja Católica, que também era proprietária das terras. E o poder ideológico? A Igreja Católica. A Igreja Católica utilizava o seu poder para justificar as relações sociais. A igreja dizia: Deus fez os homens diferentes. Deus escolheu uns para guerrear e governar, e assim proteger o seu povo, os nobres. Deus fez uns para rezar, e assim, rezando, eles vão pedir a proteção dos guerreiros e dos trabalhadores, o clero. E fez uns para trabalhar. Afinal de contas, alguém precisa produzir para que os guerreiros tenham força e para que o clero possa sobreviver, também precisa se alimentar. Então tem os servos, os camponeses. Então a Igreja Católica justificava essas relações de poder. Aí o que aconteceu no fim da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média? Cruzadas, desenvolvimento comercial e urbano, peste negra, revoltas camponesas. Tudo isso junto quebrou o feudalismo. Aí a burguesia que estava em ascensão chega ao poder, a nobreza que está abalada se une e escolhe um rei para lhe representar. Surge o mundo moderno, os estados nacionais modernos, a aliança do poder político do rei com o poder econômico da burguesia. Isso quer dizer que agora o rei vai fazer de tudo para que o comércio se desenvolva. Estudando onde encontrar novas fontes de riqueza, matéria-prima, metais preciosos. Simples. Os europeus saem nas grandes navegações e, como resultado das grandes navegações, chegam no Brasil. Especificamente os portugueses, eles vão então passar a ocupar os nossos territórios, a explorar o nosso território. E aqui vai ser montado um sistema político, um sistema econômico e um sistema ideológico. Então vamos lá. Aqui no Brasil,
a nossa estrutura política, ela é fundamentada no sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, na verdade, já haviam sido estabelecidas pelos portugueses quando eles colonizaram a costa africana. Então, lá tinha dado certo. Caramba, se lá deu certo, no Brasil vai dar também. Assim, como é que funcionava esse sistema? O donatário, que iria receber o direito de explorar as terras, entrava com o dinheiro. O rei entrava com a terra. Então eu entro com a terra, tu entra com o dinheiro. A gente desenvolve e divide os lucros. Por isso que vai ter um documento chamado Carta de Doação, para que o donatário tenha o direito a explorar essa terra. E essa divisão, como é que vai ficar entre o rei e o donatário? Por isso que tinha um documento chamado Carta Foral, porque na Carta Foral já estava determinado o que era direito do rei e o que era direito do donatário. Então tinha dizendo lá, se no Brasil forem encontrados metais preciosos, 80% é dos donatários. E aí está estabelecido um imposto, o quinto, 20% do ouro que foi encontrado é do rei. Aí tem lá, Erciliano, e se a produção agrícola no Brasil der certo, 90% é do donatário. Fica determinado lá, ó, o dízimo, 10% é do rei. Erciliano, não estou entendendo não, porque eu estou achando esse rei muito abestado. Como é que o rei vai dar 80% dos metais preciosos e 90% da produção agrícola para os donatários? Me diga uma coisa, quem era que dava certeza que isso aqui ia dar certo? Ninguém. O Brasil era uma louca aventura, era um investimento de alto risco. O que era certo, garantido para Portugal? O comércio das especiarias, que haviam sido restabelecidos 2 anos antes, em 1498, por Vasco da Gama. Então o comércio das especiarias que dava 1000% de lucro, esse o rei não abria mão não. Mas o Brasil é a mesma coisa. Você é um homem casado, pronto, aqui meu amigo aqui bem na frente, senhor casado, um homem sério assim que nem eu. Aí a gente que é casado, de repente aparece assim uma menina, assim uma aventura. Tu embarca na aventura ou não? Sou nem doido, não é não? Eu vou trocar o certo que é a minha esposa, a minha família, por uma doida qualquer, que eu não sei nem o que vai ser, homem, que pode acabar com a minha vida todinha. É a mesma coisa nas grandes navegações. Eu vou investir dentro do processo de colonização, Portugal tem pouco dinheiro. Eu vou investir no comércio das especiarias, que eu sei que é um lucrozão, ou no Brasil, que eu sei lá o que é que tem. Eu vou investir lá. E aqui a gente faz o que pode. Por isso que ele vai ter que atrair investidores. Porém, por uma série de problemas, a distância em relação a Portugal, os ataques indígenas, a ausência de terras favoráveis à produção açucareira, o nosso sistema de capitanias hereditárias, ele acabou não sendo um grande sucesso como foi na África. Por isso que, para poder promover uma centralização política, se criou o governo geral. Erciliano, e o governo geral vai acabar com o sistema de capitanias hereditárias? Vai não. Ele vai apenas promover uma centralização política, tá? Continua a ter os donatários, mas agora vai ter um governador geral aqui que vai administrar, que vai então gerenciar a nossa economia. Pois bem, pois a nossa estrutura política estava fundamentada no sistema de capitanias hereditárias, a nossa estrutura econômica se baseia no sistema plantation. Pronto. Vim aqui mais atrás para pegar um ventinho aqui no ventilador. Pronto, aqui o sistema plantation. Economia colonial. Meu amigo, para você lembrar fácil, sistema plantation, male. Se nossa economia não começou bem, né, não terminará também. Tá? Nossa economia já começou male. Tá? Mas vamos lá. O que é esse male, Erciliano? Bem facilzinho. Bora. Nós vamos ter um principal produto de exploração, que vai ser a cana-de-açúcar. Por que, Erciliano? Vamos de novo dar o exemplo. Pegar aqui meu amigo aqui na frente, também tem cara de ser um homem muito sério. Meu amigo, me diga uma coisa, é mais fácil você ter só uma namorada ou 5 para manter o controle do negócio? Meu amigo bem na frente da Coca-Cola aqui.
Pergunta para ele. Só um, que ele não é abestado. Rapaz, imagina o trabalho de tu ter 5 namoradas, por questão de controle. Tu tem uma namorada aqui que tu se encontra só no sábado e no domingo, tu tem uma que se encontra na igreja mais tarde, domingo quando tu for, tu tem uma perto da tua casa, tu tem uma no teu colégio, tá bom, vamos botar só 4 mesmo. Aí a tua namorada chega e diz assim: amor, vamos passear, estava doido para assistir Os Vingadores, para ver quem morre e quem não morre. Aí você chega e diz assim: ô minha filha, não vamos não. A gente sair, tá tudo lotado, aquelas filas. E o pior, a gente fica no filme, o pessoal fica falando atrás da gente, não tem nem graça. Vamos assistir em casa, né? A gente já tem na internet mesmo, a negada é horrível. Pai, como é que pode, né? Cara, é horrível como o brasileiro é. O problema do Brasil não são as estruturas, não são os regimes, é o povo. Esse é o nosso grande problema. No dia que nós mudarmos a nossa cultura, que nós mudarmos as nossas percepções, que nós formos os primeiros a fazer o que é certo, o Brasil começa a andar. Mas nós somos os primeiros a fazer errado. Primeiro a fazer errado. Não é não? É você que está no colégio, agora não mais, mas quando você era pequenininho, você pescava. Já pensou? Tu pescar, aí tu chega em casa na tua mãe e mostra a prova. Olha mamãe, tirei um 10. E o que tu aprendeu? Nada. Tu enganou a ti mesmo. E tu aprendeu, obviamente, a ser irresponsável, a ser corrupto, a enganar, a mentir. Isso aí tu aprendeu bem cedinho. Veja como a nossa concepção moral, ela é complicada aqui no Brasil. Fazer a mudança. Gente. Muito bem. Então vamos lá. Eu disse fazer a mudança, a mudança da sociedade também, né? Mas vamos lá. Então, é mais fácil você ter uma namorada. Por quê? Tu vai sair com a tua namorada, velho. E tu tem mais 4. Onde tu sair, elas vão te encontrar. Não é não? Tu tá no shopping, tu encontra com uma. Tu tá na praia, tu encontra com uma. É Ciliano, e às vezes nem encontra. Mas encontra a amiga dela, né? Aí a amiga dela pega só o celular e filma assim, ó. Porque antigamente era só a palavra, né? Antigamente a amiga chegava para outra assim: mulherzinha, aquele teu namorado não presta não. Eu vi teu namorado com outra. Como não tinha prova, era só de... Aí o namorado disse assim: minha filha, isso é intriga. Essa menina, ela quer que a gente brigue porque ela é apaixonada por mim, ela quer que a gente brigue. Olha aí. Tá? Mas hoje não, hoje a mulher ela filma aqui e manda pro WhatsApp da amiga, ó, bufo. Então o que é mais tranquilo? Só uma namoradinha, que aí você vai aqui de mão, vem assistir aula na academia nem junto, vai para o shopping junto, vai para a praia junto. Mesma coisa no cenário internacional. É mais fácil eu controlar um produto ou vários produtos para promover intervenção estatal, protecionismo, um produto. Por isso que a nossa produção se baseia em um principal produto, que vai ser a cana-de-açúcar. A agroexportação. Nós somos uma colônia de exploração. E se nós somos uma colônia de exploração, o nosso objetivo é produzir para a metrópole. Então é lógico que nós vamos ter outros produtos voltados para o mercado interno. Vai ter milho, vai ter pecuária, a gente vai plantar então feijão, tá? Mas o principal produto que vai mover a nossa economia será o açúcar para exportação. O L, latifúndio. Pega, bicho. Muito bem. Ora, nós queremos gerar lucro máximo. Então é lógico. Onde é que eu vou produzir mais? Se a minha terra for só esse palco ou se for o ginásio todo? Se as condições de solo, de clima e financeira forem as mesmas, eu vou produzir mais quando a minha terra for maior. Por isso, então, que a gente desenvolve aí o latifúndio. E o escravidão. A nossa economia vai ser baseada na mão de obra escrava. Afinal de contas, pessoal, eu quero ter custo mínimo. Porque se eu quero ter lucro máximo, o meu custo tem que ser mínimo. Então vamos lá.
Eu tenho uma empresa e trago aqui, ó, os 50 aqui da frente vão ser meus empregados. Eu vou pagar para cada um de vocês R$ 2.000 por mês. Cara, no fim do mês eu vou gastar R$ 100.000 só pagando empregado. Eu quero reduzir esse custo. O que eu faço? Eu reduzo o salário para 1.000. Porque aí ao invés de eu gastar 100.000, eu só vou gastar 50.000. O meu lucro, ó, aumenta. Quando é que o meu lucro vai ser máximo? Quando o meu investimento for mínimo. Aí eu utilizo o escravo. Porque quanto é que eu vou pagar de salário para o escravo? 0. O escravo é um investimento que eu compro uma vez e pronto, acabou. Eu comprei o escravo, fiz o investimento, a partir de agora ele vai gerar lucro para mim. Então, sistema plantation, não esqueça, monocultura, agroexportação, latifúndio, escravidão. Se a gente entende a economia, fica fácil a gente entender a sociedade, porque a economia e a sociedade estão interligadas. A sociedade, ela vai se desenvolver de acordo com a economia e a economia se desenvolve de acordo com a sociedade. Pois vamos lá. Pois se a nossa economia se baseia na monocultura, se a nossa economia se baseia no latifúndio, a nossa sociedade é rural. Ou seja, a maioria das pessoas morava ou nos engenhos ou em seus arredores. Eita, Ciliano, quer dizer que não existia centros urbanos, núcleos urbanos? Existia. Eram poucos, mas eram importantíssimos. Os núcleos urbanos, eles serviam para duas coisas. Era lá onde se efetivava o comércio. E era lá onde você tinha as festas de caráter religioso. E aí é lógico, fica muito fácil para a gente compreender isso, porque nós temos uma tradição religiosa muito forte aqui no Ceará. Por exemplo, depois de amanhã, tenta passar ali na Avenida 13 de Maio, depois das 5 da tarde. Vai estar tudo ali fechado o trânsito, porque no dia 13 de maio você vai ter a procissão, que sai aqui da Igreja do Carmo e vai até lá, não é não? Uma tradição nossa. Ciliano, mas o Brasil não é um país laico. Por que o Brasil é um país laico e tem feriado religioso e tem procissão? Pessoal, porque às vezes a cultura, ela supera a questão política, econômica. A cultura, ela está ali inserida no nosso contexto. Se você chegar na nossa Assembleia Legislativa, assim que você entra, bem grande tem o quê? Um crucifixo dentro, né, do parlamento. Tem um crucifixo bem grande. Porque é uma tradição nossa, nós somos culturalmente cristãos. Então essa cultura foi se repassando, tá joia? Que é uma outra característica da nossa sociedade aqui, olha lá. Ops, passei demais. Vamos lá. A nossa sociedade é patriarcal. Outra coisa que é muito forte na nossa cultura, principalmente aqui no Ceará, né? O pai de família é quem manda. A nossa sociedade atual ainda é muito assim. E às vezes não, e por causa de muitos vícios da nossa sociedade, nós temos as aberrações que vemos todo dia. Os índices de feminicídio cada vez maior, todo dia sai nas redes sociais, sai nos telejornais, né? Maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, que batem, espancam e matam as suas companheiras. Isso como uma herança de uma sociedade arcaica que foi a sociedade colonial, onde durante a sociedade colonial, o marido mandava na esposa, mandava nos filhos, né? Hoje é legal demais, cara. Dizer para amanhã, dia das mães, aí vou almoçar com a minha veinha, aproveitar, né? A veinha já está com 82 anos, meu pai já tem 84, então, quanto eu puder, eu estou lá na casa deles o tempo todo aproveitando, né? Que aqui um dia, infelizmente, um dia todo mundo parte. Mas aí quando eu chego lá, o nome da minha mãe é Raimunda, né? Mas ela odeia. Menino, chamar Raimunda, ela fica doida, tem que chamar Raimundinha. Aí sim, chama Raimundinha, amoleceu o coração da véia.
Quando eu chego lá em casa, que eu toco a campainha, que ela vem lá de longe, eu já grito, só para infernar. Raimunda do meu ódio, abre aqui o portão. Ciliano, tu trata a tua mãe desse jeito? Cara, mas isso é uma forma carinhosa. Porque a nossa sociedade hoje permite. Sociedade colonial. O pai ia falar com o filho ia falar com o pai, era tudo formal. O pai ia para a cidade fazer compras, aí ele ia falar com a esposa. A senhora, minha esposa, deseja alguma coisa? Aí a esposa respondia: não, senhor meu marido, eu estou satisfeita. Olha aí. Havia toda uma questão de um respeito, de um medo, de um poder, que isso acabou passando, pessoal. Na verdade, fica enraizado. Hoje nós temos as mulheres, aqui, ó, se eu olhar para cá, tem mais mulher aqui dentro do que homem. Tá? Geralmente em toda sala de aula que eu dou aula tem mais mulher do que homem. Seja em colégio, seja em faculdade, seja em qualquer lugar, tem mais mulher do que homem. Mas ainda existe uma cultura em que os homens ainda buscam uma dominação. E que não aceitam, obviamente, o rompimento dessa cultura. Tá? E aí é lógico. Aí quando a mulher chega assim, ó, não dá mais, acabou. Aí tem cara que não aceita. Não aceita, dizer você ou é minha ou não é de ninguém, e vai e mata a mulher. Putz, velho. Até quando a gente ainda vai ter uma sociedade ainda arcaica quanto essa? E tudo se fundamenta em uma única coisa: educação, respeito, que a gente não aprende só na escola, mas a gente aprende dentro de casa. Logicamente, a gente aprende ali na televisão, a gente aprende na escola, mas principalmente a gente aprende dentro de casa. São vocês que vão estar criando os adultos do futuro. Os adultos do futuro vão ser reflexo daqueles ensinamentos que vocês vão passar. Então prestem muita atenção no que vocês fazem, porque o que vocês falam, ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção no que você fala. Seu filho presta atenção no que você faz. É você aqui dirigindo o carro e diz assim: ó, meu filho, lugar de botar papel é no lixo. Aí teu pai está aqui, ó. Aí quando para no semáforo, vem aquele pessoal entregando papel. Aí ele pega ali, não sabe nem porque pegou, mas ele amassa e joga do lado de fora. O que que o filho aprendeu? Que o lugar do papel é no lixo, é? O filho vai fazer, se espelhar no que o pai faz, não no que fala. Mas vamos em frente. Então, essa sociedade era uma sociedade dominada pelos senhores de engenho. E era uma sociedade escravocrata. Ou seja, tudo era feito pelos escravos. Os escravos eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Os escravos faziam tudo, todo o trabalho, na lavoura, doméstico, né, no engenho em si. Tudo era feito pelos escravos. Ciliano, e se eu fosse um branco pobre, hein, naquela época? Um branco pobre, ele achava mais digno pedir esmola, roubar, se prostituir. Ele achava isso mais digno do que trabalhar na lavoura, porque o trabalho ele era exclusivo para os escravos. Então nós tínhamos uma mentalidade extremamente conservadora, onde os nossos trabalhadores eram escravos. Esses escravos eram presos na África, nas brigas que existiam entre as tribos locais. Então eu era de uma tribo, eu era de um reino inimigo do dele. Aí eu invadia o reino dele, a tribo dele, e o capturava. E eu o vendia para os portugueses. Aí os portugueses, logicamente, através do escambo, né, levavam arma, levavam munição, levavam aguardente, levavam fumo, traziam os africanos nos tumbeiros, que eram aqueles navios negreiros. Chegando aqui, os escravos eram vendidos em leilões. E aí eu montava uma estrutura para impedir o escravo se revoltar. A gente botava os escravos tudo em pé aqui, ó, e vocês iam dar os seus lances. Aí digamos então que o meu amigo aqui da frente comprou, comprou o Gabriel. E depois ele vai me comprar. Só que o cara do leilão, ele diz assim: rapaz, não compra esse caboclo não. Por quê? Cara, porque eles são da mesma tribo, eles falam a mesma língua. Então a possibilidade deles se unirem e buscar uma fuga e tentar uma rebelião é grande. Faz o seguinte, pegue ele não.
Pega ele ali. Pronto. Eles dois são de tribos rivais, falam línguas diferentes. A possibilidade deles se unirem para fugir, para se rebelar, lá embaixo. Então eu já crio todo um sistema para dificultar que o escravo vá se rebelar. Existe uma ideia distorcida de escravidão no Brasil, em que as pessoas acreditam assim, faça um teste. Feche os olhos e imagine um escravo. Eu aposto que ou você imaginou ele na lavoura ou ele no tronco apanhando. Foi ou não foi? Quando você fecha os olhos, você imagina, pensa no escravo, ou ele está na lavoura ou ele está apanhando. É Ciliano, mas não havia violência física contra o escravo? Lógico que sim. Eu tinha que ser louco para dizer que não existia violência física contra o escravo. Mas existiam outras formas mais inteligentes de dominação. Porque o pior escravo é o que pensa ser livre, é o escravo da própria ignorância. Existiam escravos que eram beneficiados pelo esquema. Pois vamos lá. Eu precisava de um escravo para poder me levar da fazenda para a cidade, da cidade para a fazenda. Então esse escravo, ele não vai viver na senzala no meio dos outros. Ele vai viver dentro da casa grande, num quartinho lá no fundo. Ele vai se vestir melhor, ele vai se alimentar melhor. Se esse escravo ficar sabendo que vai ter uma rebelião, ele vai participar da rebelião? Nunca! Porque ele não vai querer correr o risco de perder os seus privilégios. Muito pelo contrário, ele vai denunciar. Ele chega lá para o dono dele e diz: senhorzinho, fiquei sabendo que o escravo Chico está organizando uma rebelião. Aí o patrão pega lá o escravo Chico, bota no tronco, dá a chibatada, serve de exemplo para os outros. E aquele escravo, valeu, por isso que eu gosto de você, por isso que você come melhor, por isso que você vive melhor. Geralmente esse escravo, ele era casado. E a esposa dele vai cuidar dos afazeres domésticos da casa, vai ser a cozinheira, vai limpar a casa. E eles dois vão viver tranquilos lá num quartinho lá atrás da casa grande. Ciliano, e as outras mulheres escravas na senzala. Aqui no Ceará, quando você vai ali para Guaramiranga em Redenção, tem o Museu do Negro Livre. E lá tem uma senzala, né? E quando você chega lá, que a pessoa desliga as luzes, você só tem aquele breu. Qualquer dia vai lá, quem não foi ainda. Meu amigo, é uma escuridão que você não vê nem seu dedo. Agora imagine, você é uma mulher, escrava, no meio ali da senzala, tudo escuro. Imagine quantas vezes à noite tu não ia ser estuprada. Ou você acha que não? Lógico que sim. Os escravos estavam ali todos misturados, todos juntos, naquela escuridão. O escravo aproveitava seu desejo sexual e violentava as outras escravas. Agora imagina, tu prefere correr o risco de botar tua esposa para dormir na senzala com os outros? Ou tu ser o lambe-botas do senhor e até teu quartinho reservado com a tua esposa e ninguém mexe com ela? Lógico que tu vai proteger a tua esposa. Você tinha aquelas escravas que eram as prediletas do Senhor. Porque aquela sociedade era diferente, pessoal. Hoje em dia é legal. Hoje em dia, quando a gente vai casar, você conhece a sua namorada, começa a namorar, noiva, né? Casa. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 19 anos, ela tinha 16. A gente era dois meninos velhos. A gente namorou 7 anos, né? Já estamos com mais de 20 anos casados já. Então, mas a gente cria um laço de confiança, um laço, então uma relação, né, de amor, que o amor ele se cria, né? Início de relacionamento é paixão. O amor ele vai ser uma construção com o tempo. Mas imagina, como era o casamento naquela época? Eu era um latifundiário, senhor de engenho. Queria que meu filho fosse doutor. No Brasil não tinha universidade. Eu mandava o menino para a Europa. Quando o menino ia voltar, como é que ele ia casar se ele não conhecia ninguém? Mas eu tinha meu amigo Normando, e eu sei que o Normando educou muito bem a filha dele, então a gente vai fazer um acordo. Eu vou casar o meu filho com a filha dele.
O meu filho nunca viu a filha dele nunca viu o meu filho. Mas não precisava. O acordo era feito entre as famílias, porque eu tinha certeza que o Normando educou muito bem a filha dele. E ele tinha certeza que eu eduquei muito bem meu filho. Então, e ainda tinha o dote, né? Que a gente pagava. Normando fica assim, cadê a tua menina? Está por aqui hoje? Não. Hoje não veio não. Pronto. Mande um beijo para ela. Foi minha aluna, a filha dele. Pois vamos lá. Então, dessa forma, e que o meu filho estava de olho, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Vamos aqui para mudar de assunto, senão eu saio daqui apanhando, né? Mas vamos lá. Então, dessa forma, estou brincando, a filha dele já tem 18, tá, Normando? 18, 19. Tua menina, 19, é o meu filho agora que tem 15, é a pivete. Pois vamos lá. Não, deixa de invenção, mulher, olha. Vai dizer que dá certo, o importante é o amor, ó. Vamos para cá. Deixa de conversa, quer me botar em confusão. Bora aqui. Então, pessoal, naquela época os casamentos eram arranjados, mas tinha um problema. O meu filho, quando vinha da Europa, ele já tinha 25, 27 anos. A filha do Normando tinha 12, 13. Se já não acredito, não. Eles dois iam casar? Lógico que sim. As mulheres antigamente casavam muito nova, com 12, 13 anos. A partir da menarca, casa, para obviamente ser fértil. Acabou de ter aula de biologia, né? Vocês aprenderam como é que funciona aí o ciclo menstrual, essas coisas. Então, as meninas casavam cedo para poder dar filhos para o Senhor. Agora imagina, tu com 27, 30 anos, a tua esposa com 12, 13, tu vai ter algum desejo sexual pela tua esposa? Nenhum, velho. Ciliano, o marido, como dizia saudoso ator cearense José Wilker, numa minissérie que passou, né? Ele era casado com uma mulher bem mais nova e dizia assim: se arrume que hoje eu vou lhe usar. Ah? Faz tempo que passou essa minissérie, nem me lembro mais o nome. Mas quando é que o marido usava a esposa? Simplesmente quando ela estava no período fértil. E ele ia só para isso mesmo, era só para ter filho, não tinha desejo sexual não. Desejo sexual o marido tinha com quem? Com as escravas. Quando ele via aquela escravazona aqui, ó, deste tamanho, os seios largos, a ancas, fartas, é lógico que ele tinha desejo pela escrava. E aí é lógico, aquela escrava seria favorecida, porque aquela escrava não ia estar no meio da senzala com os outros, ela ia estar num quartinho separado, ela mais umas 5 ou 6, porque aí quando o senhor quisesse uma, né, a uma das escravas mais velhas, ela diz assim: Maria, hoje o senhor quer você, pronto. E essa escrava ganhava roupa, ganhava perfume, se alimentava melhor, dormia, né, num quartinho separado. Então veja que as relações de poder, elas vão variar de senhor para senhor. É lógico que a gente vai usar a força física, a violência, mas a gente também utiliza outras estratégias para dominar os escravos. Uma das estratégias que eu acho mais interessante, carta de alforria. Carta de alforria era legal demais, né? Porque a carta de alforria é o documento que eu dou para o escravo, concedendo a liberdade dele. Toma aí, escravo. Pronto. Você é livre. Livre para quê, pessoal? No dia que ele for livre, quem é que vai arranjar emprego para ele numa sociedade extremamente preconceituosa? Quem iria arranjar emprego para um negro? Se hoje em dia o Brasil ainda é assim, nós ainda temos um preconceito gigantesco contra os negros e mestiços. Imagine no século XVI, XVII. Então, isso se via muito mais com uma festa. No dia do aniversário dele, no dia da festa de um santo, o que eu fazia? Reunia os escravos tudinho e dava a carta de alforria dele, para que os outros escravos ficassem sonhando. Um dia eu vou conseguir a minha. Olha aí, o Senhor, ele dá carta de alforria para os escravos que são fiéis. Tu vai querer se revoltar? Nunca. Tu vai querer ficar quietinho, porque tu vai ter o sonho de tu ser o próximo. É igual hoje. Hoje está todo mundo sonhando em ser o próximo, né? Milionário. Ciliano, eu queria tanto ganhar, sei lá, 200 e tantos milhões aí, eu queria tanto ganhar. A possibilidade é mínima, mas todo mundo tem o direito de sonhar, não tem? E aí é o que eu acho interessante, como a nossa mentalidade é pequena.
A maioria das pessoas diz assim: tu é doido, se eu ganhar um prêmio desse, nunca mais eu trabalho na vida. Olha aí, né? Acha que vai ser, ó, agora. Cara, essa semana, um grupo empresarial daqui do Ceará comprou um grupo empresarial de São Paulo por 1,65 bilhões. Eita, Ciliano, eu acho que 1,65 bilhões é muito dinheiro. Com certeza é bem mais do que 200 e poucos milhões que tu acha que vai ficar, né? Vai mudar o mundo se tu ganhar na Mega Sena. Homem, se tu ganhar, logicamente, aí você me dá só um prêmiozinho, né? Muito bem. E aí, com esse dinheiro, você vai montar empresas, você vai fazer a economia crescer, você vai multiplicar o seu dinheiro, rapaz. Dinheiro gera dinheiro, é a visão capitalista. Pois bem, então vamos resolver as 3 primeiras questões. O gabarito já está aqui, o gabarito já está no fim da sua apostila, né? É só para a gente então fazer um comentário breve. Primeira questão tem assim: a língua que os índios usavam nem tinha F, nem L, nem R. Estou falando rápido para a gente ganhar tempo, né? Ou seja, dessa forma eles não poderiam ter nem fé, nem lei, nem rei. Como é que se podia montar um estado de dominação aqui? Opa! Então, quando você vê a resposta correta, olha o que vai dizer. Daqui, Florzinha. Respondo já, tá? Só um instante. Pronto, olha a letra D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Na hora que os europeus chegaram aqui na América, eles impuseram a sua cultura. Por isso que todos nós falamos português e não tupi-guarani uma hora dessa. Por isso que uma hora dessa você reza para Nossa Senhora, para São José e não para Tupã. Porque a cultura indígena foi totalmente desvalorizada. Belezinha? Então a primeira questão começa com a letra D de doidinho por você. Em homenagem por quem botou isso aí no Academia Enem, no nosso grupo lá do Facebook. Eu vi que alguém botou isso. Bora lá. Eu respondo já aqui, tá? Deixa eu ver logo essas 3. Aí está dizendo assim: a sociedade açucareira do Brasil colonial foi, olha a letra C agora, elitista, marcada pelo domínio da propriedade de escravos e de grandes extensões de terras. Acabei de falar, né? Monocultura, agroexportação, latifúndio, patriarcal. Então é uma sociedade elitista, letra C de coração. Endela trega emociones, endela pedi que nunca me abandone. Oh, rapaz, lembrei da minha esposa agora. Muito bem. Hora dessa ela está no shopping comprando o presente dela. Vamos lá. Amanhã é dia das mães, né? Da mãe dela, da minha mãe. Vamos lá. Aí ela mesmo compra o dela, né? Porque a gente passa o dia correndo. Minha filha, você compra e pronto, tá lá. Depois eu pago o cartão de crédito. Vamos aqui. Terceira questão. Essa questão aqui é legal, porque o primeiro texto, eu não vou ler tudo não, para a gente não perder tempo. Depois você pode ler com mais calma. Mas o primeiro texto é um negociante de escravo, que ele está na delegacia, tá? Dizendo que foi atacado pelos escravos. Tá? E assim, os escravos faziam questão de dizer que meteram o pau nele. Porque os escravos achavam melhor estar preso do que estar no engenho. Estar preso, ele estava mais bem tratado. O segundo texto é de um abolicionista, que ele usava várias estratégias para manipular os escravos. E uma das principais, eu acabei de dar o exemplo, é a abolição, a carta de alforria. Quando eu liberto meu escravo, na verdade eu estou dando uma ideia para vocês. Vocês também podem ser livres, basta vocês serem bonzinhos. Pronto. Então, quando a gente vê essa questão, olha a letra E. Ambos os textos são verdadeiros, pois as relações de dominação, elas variavam de senhor para senhor. Letra E de Erciliano, pois não existe uma letra que melhor simbolize, né? Aí o nome Erciliano, aí, oh, rapaz, isso aqui é um nome inventado, né? Bem de cearense mesmo, né? O nome do meu pai é Emílio. Aí quando nasceu o meu irmão, que é o mais velho, ele botou Emiliano. Emiliano. Aí nasceu o caçula velho, que sou eu. Aí o que meu pai fez? Tirou o M e botou um C, pronto, Erciliano. Nome inventado. Aí o meu filho, quando nasceu, eu tirei o SI e tirei o O, ficou só Lian.
Daqui a 4 gerações vai ser só um L o filho. Pronto, vai tirando os pedaços. Bora aqui. Eita. Negada, vocês botaram de lápis. Faça isso não. Disse. Tá, vou já. Eita, relacionamento como casamento e namoro são instituições burguesas? Não, negada, que é isso? Lá no feudalismo já tinha, na antiguidade já tinha. Com fim econômico, com interesse econômico? Também é, né? Alguns mais velhos dizem assim: amor é lorota, quem manda é a nota. Quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Também tem os casamentos por interesse, lógico que tem. Ah não? Você pega um cara que é multimilionário, ele vai querer casar a filha dele com outro cara multimilionário, para eles aumentarem as riquezas. Nós que somos pobres, casamos com outra pessoa que é pobre. Mas não é porque é obrigado, mas é porque a gente convive nos mesmos lugares. Como a gente convive nos mesmos lugares, a gente vai namorar com quem é da nossa classe social. Mas não é uma obrigação, né? Nunca se sabe. Olha, bater na nossa foto. Vamos fazer a pose? Bate aí a foto. Finge que está fazendo negócio. Aí. Pronto, já bateu aí, meu filho? Pronto, vamos embora. Chegou uma outra aqui. Professor. Como é que é? Eita. Monteiro Lobato era escravocrata? Cara, eu não sou muito da área de literatura não, mas quando eu lembro da minha infância, eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguns senhores e senhoras que estão presentes, a meninada não, mas alguns senhores e senhoras que estão presentes assistiam, né? As histórias do Pedrinho, da Narizinho, do Visconde, da Emília. E no Sítio do Pica-Pau Amarelo tinham 2 figuras bem marcantes. A tia Anastácia, negra, cozinheira. Esse ano ela tinha carteira assinada, recebia férias, 13º, adicional noturno. Ela era praticamente uma escrava ali, né? Lógico, não tinha essa definição, mas você dava uma certa noção disso, tá? Inclusive ela botava as crianças para dormir, né? A música, eu não sei quem canta essa música, mas dizia assim: na hora em que o sol se esconde e o sono chega e o senhorzinho vai procurar a velha de colo quente que canta as fábulas, que conta histórias para ninar. Tia Anastácia que conta histórias, tia Anastácia sabe agradar, tia Anastácia que quando nina acaba por cochilar. Ou seja, a tia Anastácia ela fazia tudo, ela limpava a casa, ela fazia comida, ela ainda botava os meninos para dormir. E ela dormia contando as histórias, né? Ela quando ninava ainda dormia. Olha, tchauzinho para mim aqui. Vamos bater uma foto aqui mostrando todo mundo. Levanta a mão aí, nega. Ei. Bateu bonito aí, meu filho? Muito bem. Vamos lá. Vocês levantaram a mão, negada? Não. Eu não vi que eu estava de costas, né? Mas vamos lá. Muito bem. Então, tinha uma outra figura. O tio Barnabé. O tio Barnabé, ele era o famoso preto velho. Era um senhor negro, bem velho. E aí o Pedrinho sempre ia para lá, ele contava as aventuras. O Saci Pererê chegava para atentá-lo. Agora, sinceramente, seria interessante você perguntar para um professor de literatura se existe realmente aí essa questão, né, escravista ou abolicionista no Monteiro Lobato. Os escravos eram apenas os negros? Não. Não. A grande maioria sim. Mas também tínhamos escravos mestiços e alguns brancos. Também existia. Agora, a grande maioria dos escravos era composta por negros. Lembrando que o escravo ele é uma propriedade. Belezinha? Pois vamos para o próximo assunto. Eita, menino, que o negócio tem que correr aqui. Vamos lá. A próxima conversa passou rápido demais. Pronto. A próxima conversa é sobre as invasões estrangeiras. Por que os holandeses invadiram o Brasil? Pessoal, na verdade, os holandeses... Deixa eu passar aqui, já eu volto. Pronto. Os holandeses, eles eram fundamentais para os nossos negócios. Portugal não tinha dinheiro. Então, a Holanda emprestava dinheiro para Portugal.
Portugal pegava esse dinheiro e investia no Brasil. Com dinheiro agora, o Brasil vai produzir o melaço. Portugal revendia o melaço para a Holanda. E a Holanda é que refinava e distribuía o açúcar em toda a Europa. Então o negócio do açúcar era mais holandês do que português. Portugal não tinha dinheiro, então ele pedia emprestado. Mandando papelzinho. A pergunta. Pois bem, aqui na apostila isso está falando. Vou lhe dizer qual é a página. Pronto, é na página 57. Tem lá, durante a União Ibérica. Belezinha, em cima de um mapa que tem aí. Valeu, amor. Pois bem, então dessa forma, a gente, enquanto tinha um investimento holandês, as coisas funcionavam que era uma maravilha. Só teve um problema, ó. União Ibérica. Voltar. Pá, pá, pá. Em 1557, morreu o rei de Portugal, Dom João III. Quem deveria assumir o trono? O filho dele, Dom Sebastião. Problema, o pivete só tinha 2 anos de idade. Lógico que ele não vai poder governar, né? Então, uma pessoa incapacitada, que não tem conhecimento, não tem condições de governar, teoricamente. Mas vamos lá. Então, dessa forma, o que você vai observar é que quem é que vai governar Portugal? Será estabelecida uma regência. Enquanto Dom Sebastião era pequenininho, governou a avó dele, Dona Catarina, e governou Dom Henrique, que era o tio-avô dele, irmão do avô dele. Então eles governaram até Dom Sebastião assumir a maioridade. Quando Dom Sebastião alcançou a maioridade, tornou-se rei de Portugal, mas governou pouco. Dom Sebastião morreu novo, se eu não me engano, foi com 23 anos de idade, na batalha de Alcácer Quibir, norte da África, lutando contra os árabes. E aí, ele não tinha deixado filhos. Erciliano, quem é que vai assumir o trono? Ah, então, vai para o tio-avô dele, que já tinha sido regente e que agora vai ser coroado como rei, Dom Henrique. Agora imagina tu, em média com 25 anos de idade. O teu avô vai ter em média uns 80, tá? Então tio-avô é o irmão do teu avô. Digamos que o cara tem uns 85 anos, ele vai governar muito tempo ou pouco, ainda mais naquela época? Perspectiva de vida? Pouquinho, né? Olha lá, em 1580, Dom Henrique morreu. Eita, Ciliano, e aí quem é que assume o trono? O filho dele? Ele era bispo. Se ele era bispo, ele não podia ser casado nem ter filhos. Aí vão os sobrinhos disputar pelo trono. Você vai ter Dom João, o Duque de Bragança. Problema, Dom João tinha apenas 5 anos de idade. Então, se ele assumisse o poder, provavelmente seria estabelecida uma regência. A Dona Catarina, que já tinha sido regente uma vez, iria assumir essa regência provavelmente. Tinha o Dom Antônio. Só que Dom Antônio, ele não era bem quisto pelos poderosos de Portugal. Então, é lógico, não seria viável Dom Antônio assumir. E tinha Filipe II. Ciliano, Filipe II não era rei da Espanha? Era. Mas um dia, Espanha e Portugal já foram um único país. Já foram o Reino das Astúrias, que depois passou a ser chamado Reino de Leão, que depois da Guerra da Reconquista, aí se separou. E aí, o condado portucalense deu origem a Portugal, e Leão, Castela, Navarra e Aragão se uniram e fundaram Portugal. Mas são todos de uma mesma origem. Então, o rei da Espanha era herdeiro do trono de Portugal. Dessa forma, Filipe II vai usar o seu poder e vai assumir o trono de Portugal. A partir de agora, onde você estiver vendo, olha para cá de novo, pronto. A partir de agora, foi demais. Onde você estiver vendo Portugal, você vai ver Espanha. Inicia-se na América o que a gente chama de domínio espanhol. No Brasil agora nós estamos sob total domínio da Espanha. E aí tínhamos um problema. Espanha e Holanda eram rivais.
por aspectos políticos, afinal de contas, na sua origem, a Holanda pertencia à Espanha. Assista uma Copa do Mundo que passar por aí, quando mostrar, né, na Copa do Mundo é legal que os países cantam o hino e passa a letra, né, embaixo, traduzida. Quando passa o hino da Holanda, numa das partes do hino ele diz assim: seremos sempre fiéis ao rei da Espanha. Então, lá na sua origem, a Holanda pertencia ao reino espanhol. Eles eram adversários econômicos. No mercantilismo, meu filho, é como dizia Titãs, lá na sua música Homem Primata. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Então, no mercantilismo, eu quero um mercado, tu quer também. O mercado vai ser meu, eu vou bem deixar o meu mercado para ti, é? E ainda tinha uma questão religiosa. A Espanha católica, os holandeses protestantes, calvinistas. Então, dessa forma, havia um desentendimento entre Espanha e Holanda. A Espanha, então, vai proibir a manutenção desse comércio açucareiro. E aí a Holanda só tem uma coisa a fazer: invadir o Brasil e retomar a produção açucareira. Com isso, a gente resolve a quarta questão. Olha lá o que ela vai dizer. O vento mudou a página. Tem uma chargezinha e um índio falando aí com um colono, né? Devemos obedecer a quem agora? Aí o colono: portugueses, espanhóis ou holandeses? Aí o africano: não vou obedecer ninguém, eu vou me embora para o quilombo de Palmares. Lógico, durante o domínio holandês, o Brasil continua escravista. O que vai mudar na vida do escravo? Para o escravo tanto faz. Se a metrópole é Portugal, é Espanha ou é Holanda, ele vai ser escravo do mesmo jeito. Então, na letra D, vai dizer o quê? A união entre Portugal e Espanha, que foi a União Ibérica, provocou o rompimento do comércio açucareiro, que era financiado pelos holandeses. Belezinha? O problema é que os holandeses foram expulsos do Brasil, né? Em 1654, que você não precisa ficar decorando data. E quando eles foram expulsos daqui, eles tinham dinheiro, eles tinham as técnicas de refino, eles só não tinham a técnica de produção, mas eles passaram 24 anos aqui e aprenderam. Quando eles saíram daqui, eles foram para as Antilhas, e lá passaram a investir na produção açucareira. Aí a gente se lascou de vez. Porque quem era que emprestava dinheiro para o Brasil? Holanda. Quem era que comprava o nosso melaço? Holanda. Quem era que refinava? Holanda. E quem é que vai fazer agora? Ninguém. Portugal vai ter que se virar sozinho. Além da gente perder o nosso principal investidor, a gente ainda vai ter agora a concorrência dos holandeses. Por isso que nós vamos entrar no século XVII numa crise econômica extrema. Antes de eu ir para o próximo tema, só um amigão perguntou aqui: temos uma dívida histórica com os negros por causa da escravidão? Cara, eu não gosto muito desse termo dívida histórica, né? Eu não gosto do termo dívida histórica. Eu acredito que a gente precisa se promover um processo de cidadania a todos. Negros, brancos, lógico que os negros foram explorados, foram trazidos para cá. Mas, cara, enquanto a gente tiver uma visão limitada de usar apenas um determinado grupo, a gente perde a visão maior. A gente tem que ter uma visão de que esse país é um país múltiplo. Até mesmo porque, vamos pegar o Ceará. Vamos lá, Ceará, quantidade de negros no Ceará hoje? Quase ninguém, cara. Quando tu está andando ali no Benfica, ali tu vê negro de verdade, que são aqueles rapazes que vieram, né, da África, estudar e trabalhar aqui no Ceará. Nós somos cor de durex. Um durexzinho mais escuro, um durexzinho mais claro, a gente nem é branco, nem é negro. A gente é essa mistura. A gente é mistura de branco com um índio, com um negro, com um japonês, com um chinês, com um sírio, com um libanês. Veio todo mundo para cá e botou no caldeirão. Então, a gente tem que ter uma política social voltada, óbvio, para todos. A oportunidade para todos, tá? E aí é lógico, a partir do momento que a gente tiver uma visão em que amplia a todos e não a pequenos guetos sociais, a gente
pode ser, pode até ser que eu esteja errado, mas pode ser que a gente tenha uma possibilidade de maiores avanços sociais. Agora não se iluda não. Quando é que isso vai acontecer? Dificilmente. Porque aqueles grupos que são favorecidos na sociedade nunca vão querer mudar e nunca vão querer perder seus privilégios. Então é lógico que eles vão querer reduzir cada vez mais a possibilidade que você cresça. Você é negro, você é mestiço, você é índio, você é japonês. Nós que somos a plebe, que só temos uma arma para lutar, que é o nosso conhecimento, os caras vão querer nos desarmar. Quanto menos conhecimento a gente tiver, mais fácil nós seremos de ser manipulados. Por isso que você vê em toda a história do Brasil um desmonte da educação. Quem valoriza a educação? Ninguém. Porque ela não vai trazer, obviamente, nenhuma vantagem para os grupos dominantes. Belezinha? Então, enquanto os grupos dominados estiverem brigando entre si, cara, enquanto os gatos brigam entre si, os ratos fazem a festa. A gente tem que perceber, né, que somos, né, um grupo só. Um grupo de desprovidos, um grupo de desprivilegiados, e que a gente está aqui, ó, uma hora dessa ralando para ter uma vida melhor. Independente da gente ser pardo, da gente ser negro, da gente ser índio, da gente ser branco. Belezinha? Mas vamos em frente. Então vamos para a mineração. Muito bem, que eu quero falar ainda. Pronto, valeu. Acabou que aí me ajudando, já botou, foi tudo. Cara, a nossa mineração, ela vai acontecer como resultado da expansão territorial. Como o açúcar entrou em crise, a gente precisou buscar novas riquezas. Então, o século XVII, ele se marcou por uma busca de novas riquezas. Aí você teve a pecuária, que avançou pelo sertão nordestino e nas Campinas do Sul. Os jesuítas que penetraram no interior em busca dos índios para catequizar e desenvolveram um novo comércio, que é o comércio das drogas do sertão. Você vai ter os bandeirantes, que penetravam no interior em busca de índios, em busca de negros e em busca de metais preciosos. E essas ações acabaram provocando a ocupação do território brasileiro, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Como principal consequência, os bandeirantes encontraram ouro. Opa! Agora o negócio vai bombar. Infelizmente não. Diferente da mineração na América Espanhola, a nossa mineração passou muito rápido. Mineração na América Espanhola foi século XVI, XVII, XVIII, XIX. Os caras passaram 3 séculos e meio explorando ouro na América Espanhola. Mineração no Brasil, para eu ser muito bonzinho e esticar a baladeira ao máximo, durou 80 anos. Siliano, por que a nossa mineração foi tão rapidinha? 2 motivos. Primeiro, a nossa técnica de extração era rudimentar. É o que a gente chama de ouro de aluvião. A imagenzinha ali, ó. Ouro de aluvião é aquele resultado da ação erosiva dos rios. Os rios batiam nas rochas, as rochas se fragmentavam e o ouro vinha misturado no meio da pedraria lá. Aí ficava lá, ó, o minerador tentando encontrar alguma coisa com a sua bateiazinha, que era aquela peneira. Quando ele encontrava, o ouro era misturado. Pronto, eu encontrava uma pedra assim, ó. No meio da pedra tinha umas coisinhas brilhando de ouro. Eu ia ter que separar, pegar um ferro assim e separar a pedra do ouro. O ouro ia ser comercializado em pó. Esse ano, e a pedra, como um bom cearense, rebola no mato. Cearense não coloca as coisas no lixo, rebola no mato, né? Então pega a pedra e devolve para a natureza. Ó, dessa forma então, o que você vai perceber é que dentro do cenário da mineração, o comércio do ouro em pó favorecia o contrabando. Porque era fácil você fugir com ouro, né? Você pegava o ouro em pó, quando se desse, certo? Enfiava aqui, ó, passava no cabelo. E aí o ouro ia se depositar no couro cabeludo, né? Quando você chegasse, você lavava aqui, ó, ficava o ouro ali. Por isso que os escravos tinham seus cabelos
raspados. Eu podia pegar o ouro, a minha roupa está molhada, eu pegava o ouro que botava na roupa, na parte, pronto. Chegava em casa, eu tossia a roupa e pegava o ouro. Por isso que os escravos trabalhavam seminus, botava apenas uma ceroula para cobrir as vergonhas. Ciliano, mas quanto mais se cria estratégia para impedir o contrabando, mais a negada cria estratégia para contrabandear, né? O cara podia fazer assim uma bolinha assim, ó, e esconder na narina, na boca, no ouvido. Vamos parar por aí para não ter nenhuma ideia mais fértil. Que acontecia, né? Acontecia, cara. Já pensou? O escravo estava aqui, ele encontrou um diamante. Tu acha que o diamante que ele vai encontrar é uma pepita desse tamanho, é? Ele vai encontrar uma pedrinha assim, ó, desse tamanhozinho assim, ó. Pronto, aqui na palma da minha mão, o diamante. Ora, se ele desse sopa, o que ele fazia? Ele comia, engolia o diamante. Mais tarde, né? Ele ia lá, ó, nas fezes, tirava ali o diamante. Nasceu aquele chocolate, diamante negro. Muito bem. Radiado. A minha filha ali, ó, o namorado deu para ela um diamante negro hoje. Ela não vai querer comer mais. Só brincadeira, minha filha, né? Não é disso aí não, viu? É só para brincar. Mas vamos lá. Então, dessa forma, existiam várias formas de burlar o sistema. Aí o que Portugal faz? Portugal cria estratégias para fiscalizar. Carta Régia, ou Carta Regimento, de 1702. Cria as casas de fundição. A partir de agora está proibido o comércio do ouro em pó. E o ouro vai ter que ser comercializado em barra. Aí agora, para tu esconder uma barra dessa aqui, ó, vai ficar bem mais difícil. Aí os caras são espertos, criaram lá o santo do pau oco, né? Que os caras pegavam as imagens do santo, o oco, botavam as barras de ouro dentro, ó, entrava e saía da região mineradora. Então sempre tem o esperto que vai armar o esquema para tentar escapar, tá bom? Ciliano, então a mineração ela trouxe muitas transformações na nossa sociedade? Trouxe. Primeiro, a nossa sociedade açucareira era rural. A sociedade mineradora ela será urbana. Vão surgir várias cidades. Então vai surgir ali São João del Rei, Mariana, né? A Vila Rica, né? Que na época era chamada de Ouro Preto. Então, toda vez ali aquelas regiões, elas surgiram com o ciclo da mineração. Outra coisa, teve uma valorização da mão de obra livre. Por quê? Porque eu era um cara pobre, mas eu ia para a região mineradora para trabalhar. As pessoas precisavam cortar cabelo, então eu ia ser barbeiro, cortar o cabelo das pessoas, fazer a barba, trabalho livre. As pessoas precisam se vestir, eu ia ser alfaiate, fazer a roupa das pessoas. Então houve na mineração, cuidado, eu não estou dizendo que houve substituição de mão de obra. A mão de obra na mineração ainda é essencialmente a mão de obra escrava, belezinha? Houve uma valorização da mão de obra livre, mas os escravos são a essência da produção ainda. Pois bem, aí houve um deslocamento do eixo econômico. O eixo econômico do Brasil era o Nordeste. Por quê? Porque era onde tinha a principal área produtora de cana-de-açúcar. Pernambuco, Bahia, a capital do Brasil era na Bahia. Agora, o ouro é na região centro-sul. Então, houve um deslocamento do eixo econômico, como também um deslocamento do eixo político. A capital, que era em Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. Belezinha? Então, dá para a gente resolver a quinta e a sexta agora. Muito bem. A quinta pergunta. Falando aqui que milhares de pessoas foram para a região mineradora. Então, a situação descreve, olha a letra E aí, ó. Uma estrutura que visava unicamente a maior exploração possível do ouro e relegava a produção de víveres para outras regiões, aliada a uma estrutura social profundamente desigual. É uma outra característica. Desenvolvimento no mercado interno. Porque quem foi para a região mineradora, pessoal, foi atrás de ouro, diamante. Ninguém foi para a região mineradora para criar gado, plantar batata, plantar milho. Assim, como é que as pessoas viviam? As outras regiões do Brasil abasteciam a região mineradora. Então a pecuária nordestina vendia para a região mineradora. É a época que aqui no Ceará vai ter as charqueadas.
as oficinas para secar a carne, para poder a carne suportar a viagem até a região mineradora. Nessa época vai surgir o feijão tropeiro, né? Porque os tropeiros, que eram os comerciantes, eles saíam do litoral até a região mineradora para vender os produtos na região mineradora. Então lá eles faziam no caminho a sua alimentação, pegava feijão, carne seca, misturava tudo, tá bom? E a sexta, sob a liderança do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, cara, é a letra D, a letra E, ó. Política, rigoroso, fiscaliza sobre a economia mineradora. Porque o Marquês de Pombal, ele criou um imposto chamado derrama. Já tinham vários impostos aqui na colônia, mas a derrama veio para quebrar. Porque a derrama seria uma cota, uma alíquota anual, referente ali a 100 arrobas de ouro. Quanto é que dá isso, Ceciliano? Mais ou menos 1.500 quilos. Aí você está vivendo a época em que a mineração já está acabando e Portugal quer receber por ano 1.500 quilos de ouro. É óbvio que isso vai ser inviável. E é um dos motivos da Inconfidência Mineira. Quando os mineradores verem que não vão ter condições de pagar a derrama, eles vão defender a separação do Brasil em relação a Portugal. Deixa eu ver as duas perguntas. Muito obrigado aqui. Aqui foi somente um elogio, obrigadíssimo. Os grandes monopólios ainda se utilizam da mão de obra barata? Lógico que sim. Não é não? Já pensou, cara? Digamos, eu sou o dono de uma empresa. A minha empresa está lá no Rio Grande do Sul. Eu quero abrir uma filial. Aí tem, assim, 3 possibilidades. Abrir no Paraná, abrir no Rio de Janeiro ou abrir no Ceará. O que me faria trazer minha empresa para cá, para o Ceará? Vantagens. Aqui eu vou ter muita mão de obra disponível, barata, e eu também posso ter apoio do Estado. Se o Estado me der incentivos fiscais, né? O Estado diz assim, não traz tua empresa para cá, que tu cria emprego aqui no meu Estado. Em compensação, tu vai passar 20 anos sem pagar imposto. Aí eu venho. Belezinha? Eita, ainda tem outro. Tinha aqui um ano e meio. Aí aqui também é um elogiozinho. Muito bem. Quando os jesuítas chegaram para catequizar os índios, eles não respeitaram sua cultura nem a alteridade do modo de vida. Com certeza não, né? Agora lembre de uma coisa, pessoal. Os jesuítas, eles também tiveram que aprender algumas palavras em Tupi-Guarani. Tem um filme legal, que você pega no YouTube, o filme todinho, chama-se A Missão, com o Robert De Niro, antigo. O Robert De Niro, ele é um jesuíta. Aliás, o Robert De Niro, ele é um caçador de índios. Tem um outro ator que é um jesuíta. E aí ele vai entrar em contato com os índios. Ele não sabe a língua do índio, nem o índio sabe a dele. Então o que é que passa durante o filme? Ele aprendendo a língua do índio e ensinando a língua dele. Então, exemplo, digamos que aqui é uma pedra. Aí eu olho aqui para o índiozinho e digo assim, ó, pedra. Aí o índiozinho diz para mim, Ita, pronto. Então os jesuítas aprenderam algumas coisas dos índios, mas é lógico, se impôs a cultura dominante. Deixa eu voltar para a quinta questão daqui a pouco, quem pediu, tá? Quando eu for resolver a questão, eu volto para a quinta questão, que pediu para dizer por que não é uma outra letra. Eu olho já para me baixar só uma vez aqui, estou ficando velha, para a gente se baixa que dá andando nas costas. Sei assim, mas eu já tenho quase 50 anos já. 48 anos já, caminhando para os 49 em dezembro, se Deus quiser. Com um corpinho de 25 quilos. Bora lá. O imposto da derrama é a mesma coisa que o quinto? Não, amigão. O quinto está lá na carta foral. O quinto, o nome está dizendo, é a quinta parte da exploração, é 20%. Além do quinto, ainda tinha captação, que era um imposto individual. E além desse, ainda tinha derrama, que era 100 arrobas de ouro. Belezinha? Então eu vou guardar esse para ver a questão quando a gente for analisar. Então, bora. Mineração são as questões... já vimos, né? Já vimos as duas questões de mineração. Vamos para as revoltas. Pronto. Pessoal, quando a gente chega no século XVII, século XVIII, nós vamos ter então uma série de revoltas. Por quê, Ciliano?
A gente sempre foi explorado e nunca tinha se revoltado, por que a gente vai se revoltar agora? Cara, o cenário mudou bastante. As próprias elites estão nesse momento agora prejudicadas. E também aí vão se rebelar. Dessa forma, o que você vai perceber é que no século XVII, final do século XVII e início do século XVIII, vão ter os movimentos nativistas. Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica. Tem aqui, amigão, obrigado. Essas revoltas, elas não questionavam a autoridade de Portugal. O movimento nativista, ele quer apenas solucionar um problema local ali, imediato. Por exemplo, Guerra dos Mascates, Recife queria autonomia, Olinda não ia querer permitir, então eles entraram em conflito. No final, o Recife é elevado à categoria de vila e passa a ter sua autonomia, né? Ninguém está questionando o poder do rei. Você pega a Revolta de Beckman, os latifundiários estão indignados devido à falta de mão de obra. Aí eles olham para o lado e dizem assim, vixe, velho, está cheio de índio aqui, vamos escravizar os índios. Aí os jesuítas dão um pulo, negativo, os índios são nossos. Aí vai haver um conflito entre os proprietários de terra que precisavam de índio e os jesuítas que, entre aspas, protegiam os índios. Tá certo que no final o rei resolve, né? Diz assim, ó, pode escravizar o índio, mas só os índios selvagens, só os índios bravios. Os índios dos jesuítas, neles não pode mexer não, mas os que estão na selva podem invadir e capturar. Por isso que você vai ter o bandeirismo apresador, né? Que é o bandeirante que captura índio. Mas quando a gente fala das revoltas emancipacionistas, essas aí pegam. Porque pela primeira vez a gente questionou a autoridade portuguesa. Nós vamos ter a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana. É cilhano? Não é, né, conjuração baiana não. Pessoal, Inconfidência e conjuração são sinônimos. Então, tanto faz você dizer Inconfidência Mineira, conjuração mineira. Inconfidência Baiana, conjuração baiana, tá? Inconfidência quer dizer conjuração. E tudo quer dizer conspiração. Conspirar contra o rei. Essas revoltas não chegaram nem a acontecer. Elas só ficaram a nível das ideias. Mas por que a gente se rebelou? Tem uma teoriazinha que eu criei, chamado o bolo revolucionário. Fazer um bolo é fácil ou é difícil? Bem facilzinho, né não? Você nunca fez um bolo, você vai na internet. Você nunca fez um bolo não, minha filha? Ele é seu namorado, é? É não? Tá querendo ser? Ah, estraguei a estratégia do rapaz. Mas vamos aqui. Então, aí, digamos que seja. Aí ele vai visitar lá na sua casa. Aí você vai fazer um bolo para receber seu namorado. Não é não? Que o homem te pega pela barriga. Olha, ó, minha esposa, ó. Acho que não funcionou muito não. Pois vamos aqui. Então, dessa forma, fazer um bolo é muito fácil. Você pega aqui a internet, bota lá no provedorzinho, aí você bota bolo de laranja, manda pesquisar, vai aparecer um bocado de receita. Tu clica em cima, aí tem lá ingredientes, leite, laranja, é bom que tenha, né, laranja, açúcar, manteiga. Aí tem lá, como fazer? Pega o leite, mistura, pega os ovos, não sei o que, bota, passa tanto tempo. Me diga uma coisa, se você seguir os passos da receita, o bolo sai ou não sai? Eu não estou dizendo que o bolo vai sair gostoso, né? Pode sair o bolo Frankenstein, que é aquele todo só os pedaços, né? Pode sair o bolo Stephen Hawking, todo torto assim. Bom, então dessa forma, isso foi pesado, não foi não? Ah, coitado de Stephen Hawking, morreu o rapaz. Pois vamos lá, ninguém perdoa nem os que morrem, rapaz, tu brinca com todo mundo, Ave Maria. Bora aqui. Então dessa forma, mas o bolo sai. Pois meu amigo, se você seguir essa receita aqui, ó, a revolta sai. Receita para uma revolta. Primeiro ingrediente, crise econômica. Lógico, não é não? Eu nunca vi, você está cheio de dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu quero morrer. Mas vai estar liso, ó. Tu já acorda puto, doido para se rebelar. Mas para piorar a situação, tu está morto de liso e o governo ainda aumenta os impostos. Olha que maravilha, dá vontade de fazer uma festa. Pô, que massa.
né? Eu fico tão feliz quando chega no final do mês que eu recebo meu contra-cheque, aí está lá o desconto do imposto de renda. Aí quando foi agora, né? Nesse mês quem teve que fazer o imposto de renda, eu ainda tive que pagar mais ainda, né? Mas eu fico muito feliz que eu tenho certeza que esse dinheiro o governo vai usar muito bem na saúde, na educação, na moradia, na segurança, não é não? Aí não está na Dinamarca não, né? Errei, é que eu pensei que eu estava dando aula no outro canto. Mas vamos aqui. Então, dessa forma, tu já está liso e o governo ainda te aumenta os impostos, tu vai estar doido para quebrar um. Ciliano, se toda vez que tiver crise econômica e aumento de imposto, tiver revolta, a história do Brasil é uma revolta eterna. Só que no Brasil nunca teve uma revolução na nossa história todinha. Tudo que a gente chama de revolução foi golpe. A independência do Brasil foi um golpe, a proclamação da República foi um golpe, a Revolução de 30, de 64, qualquer um. Porque falta o último ingrediente, que é para fazer o bolo crescer e ficar bonito assim. Como é o nome que a gente bota no bolo para crescer? O fermento. Falta consciência. Somente um povo consciente é capaz de conduzir o seu destino. Um povo ignorante é fácil de ser manipulado, por isso que a gente é, como diria o cantor, gado. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. E o povo ainda está feliz, né? O povo está muito feliz, afinal de contas vai ter jogo do Fortaleza, jogo do Ceará. Para que quem está preocupado, né, com os investimentos em educação, em saúde? Para que essas besteiras, né? Importante é o Ceará ganhar, o Fortaleza ganhar. Vai ter a Copa América, olha aí, Brasil, brasileiro, vamos vestir a camisa da CBF, lindo. E o Brasil sendo campeão da Copa América, tu vai ganhar o quê mesmo, hein? Mas tá bom. Então, aqui nós vamos ter, na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, essas condições. Essas condições vão nos levar à rebelião. Para a gente terminar, que o Normando já está me avisando que eu só tenho 3 minutos, né? Já olhei aqui no relógio também. Vamos aqui. A 7 é sobre as revoltas nativistas, seria a letra C. Elas não estão preocupadas com o domínio português, elas estão preocupadas só com a questão local. A 8ª é Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, que é a letra A. A Inconfidência Mineira foi adotada por membros da elite, setores baixos, né, e a Conjuração Baiana por setores mais baixos, como justificativa para a sua oposição ao poder de Portugal. Alguém me perguntou a questão do café do país. Pessoal, o café é no nosso próximo encontro, porque o café ele é durante o Império. E alguém tinha pedido para eu retomar uma questão. Está aqui no bolso. Alguém tinha pedido para retomar a questão 5. Por que não pode ser a letra B de bola? Amigão, tu pode passar para mim só lá para a última, para eu dar o boa tarde e o boa noite? Só para eu deixar minha mensagem final? Aí a 5ª questão. Por que ela não pode ser a B? A situação da mineração. A estrutura imposta pelos donos das minas, que, a despeito de preocupações da coroa, insistiu em manter um sistema de extração predatório do ouro da região. Mas ele está dizendo aqui, a despeito das preocupações de Portugal. Portugal tem todo um controle, é por isso que Portugal criou a intendência das minas. Então todo o nosso ouro vai para Portugal. E aqui, os efeitos da devassa e da Inconfidência Mineira que geraram a desestabilização da economia. Ao contrário, foi a desestabilização da economia, né, a crise econômica que provocou a Inconfidência Mineira. Tá joia? Bota lá só na nossa mensagem final aí, por favor. Pessoal, pode passar. Pronto. Eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha, tá? E aí eu coloquei aqui, quando os homens de bem não fazem nada, eles já fazem o mal suficiente. Se nós queremos mudar a nossa realidade, nós temos os primeiros a ter que fazer alguma coisa. Beleza? Um grande abraço, um beijo, feliz Dia das Mães. Tchauzinho.